Pessoal, a nossa... Eita, no Instagram já pausou o vídeo. O nosso planejamento aqui, por que que eu me dispus a gravar esse vídeo hoje, né? Eu pretendo ajudar o pessoal que vai fazer a redação, a prova do concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Então, eu me propus a ajudá-los na parte da redação. Várias pessoas colocaram no grupo uma dificuldade muito grande em relação a fazer redação. Mas o que eu percebi mais forte, mais latente mesmo, foi a questão foi a questão de um certo bloqueio, um medo de fazer redação. E como... Deixa eu encerrar o vídeo aqui no... Encerrar o vídeo, descartar. Então vamos lá, começando. O que eu percebi mais foi um certo medo de fazer redação. E isso, por que que acontece isso? Muitas vezes, por falta de hábito da pessoa de escrever, de dominar a escrita, acaba que ela tem uma expectativa muito, assim, de que aquela coisa é algo difícil, é algo terrível, é algo que vai demandar um esforço muito grande para ela. E, na verdade, não é desse jeito. Não é desse jeito. Eu queria que vocês me dissessem aí no chat, quem é que tá, qual que é a ideia que vocês têm de redação. O que vocês sentem quando fala assim, vai ter redação na prova, no concurso da Secretaria de Estado de Educação? O que você sente? Coloca aí no chat. Qual a emoção mais latente aí de vocês? Muitas vezes essa emoção deriva de um medo, de um desconhecimento, de uma falta de hábito de fazer esse tipo de texto. Mas com treinamento você adquire a habilidade de escrever sim. Então, a única coisa que você precisa, na verdade, é perca o medo de escrever. Outro medo que você tem que perder, de mostrar o seu texto para as outras pessoas, corrigir os seus textos. Por quê? Porque esse texto, você só vai adquirir confiança no que você faz quando outra pessoa começar a falar para você que aquele texto está bom, que você realmente está escrevendo bem, que você foi clara no seu posicionamento, na questão do seu ponto de vista. Então, dessa forma, você consegue realmente ir perdendo esse medo de falar, ou de escrever, na verdade. Então, hoje, eu vou ensinar alguns passos para facilitar para quem tem aquela dificuldade para falar sobre um determinado tema. Por quê? Porque muitas vezes não treinou, porque muitas vezes não tem o hábito de escrever e precisa realmente criar esse hábito. Então, qual é o hábito primeiro? O hábito de entender sobre o que você vai falar. Vamos aqui. Planejando a redação. O que vem a ser o planejar a redação? Vem a ser, primeiramente, entender, né, o que eu quero. Por exemplo, eu vou falar sobre um determinado tema, mudar a cor aqui para dar um destaque. Vou ter que desligar o celular aqui porque está atrapalhando. Não perturbe. Fica toda hora chamando. Então, vamos lá. O primeiro passo que eu coloquei aqui,
que vocês precisam é entender o tema. Um exemplo que eu trabalhei um pouquinho na primeira aula sobre os piores erros da redação e uma sugestão de atividade que eu deixei foi sobre esse tema aqui, ó. Tema: o papel da sociedade no combate à violência nas escolas. A violência nas escolas. Então, esse aí, eu tenho que entender sobre isso aí. O que é papel? É o substantivo primeiro da frase. Então, o que é o papel da sociedade? O papel da sociedade. Aqui eu vou procurar os sinônimos de papel. É função, né? É deveres, certo? Então, olha só, toda vez que eu falar sobre papel da sociedade, eu posso utilizar os termos sinônimos função e deveres, que vão estar um termo, como eu posso dizer aqui, são termos para evitar repetição de papel, papel, papel. Eu tenho que ter a palavra papel da sociedade? Tenho. Mas eu não posso torná-lo repetitivo. Repetir ele, digamos, 3 vezes na redação. Né? O termo vai ficar repetitivo. Imagina 3 vezes na introdução. Não é na redação, é 3 vezes na introdução, 3 vezes no desenvolvimento e 3 vezes na conclusão. Só aí são 9 vezes que a palavra papel seria repetida. Imagina eu utilizar uma vez papel, a segunda vez função, a segunda vez deveres. Minha linguagem vai ficar muito mais ampla, mais lapidada e mais bonita. Então, o avaliador com certeza vai avaliar melhor a minha redação se eu não repetir demais os termos. Sociedade. Sociedade. O que é sociedade? São cidadãos, são pessoas, são civis e vamos ver o que mais. Nós, né? A gente pode colocar... Não podemos colocar nós, que está na primeira pessoa do plural. Então, posso utilizar isso aí como termo sinônimo de sociedade. Combate. Isso aqui eu estou fazendo por escrito, pessoal, mas só que isso aqui a gente faz analisando mentalmente. Na hora que eu estou lá fazendo a minha prova, no momento da prova do concurso, eu vou fazer essa análise, como é que eu vou entender esse tema aqui? O que é papel? Então, eu vou elencando. É o momento de você pensar realmente sobre o tema antes de escrever. Porque se você já ir direto, sem reflexão, a tendência de você usar um termo que não tem nada a ver com aquele é muito grande e comprometer a coerência da sua redação. Então, o que é combater? Digamos que é acabar. Que outro verbo que eu posso entrar no combater? Lutar, né? E será que tem outro verbo que eu posso usar com combater? O papel da sociedade no combate, na luta dá certo, mas acabar não. Na luta, ó, uso o verbo lutar. Vamos ver qual outro verbo que eu posso utilizar aqui. O papel da sociedade na luta contra a violência nas escolas. O papel da sociedade no combate e na luta. Tá, vamos deixar só esses dois por enquanto. Então, o que é violência? Violência. Combate de violência nas escolas. São agressão física,
e verbal, assédio moral e sexual, falta de respeito, né? Intolerância e assim por diante. Escola, lugar onde crianças, adolescentes e jovens estudam. Até isso é importante, porque se eu coloco quem é que é o público da escola? O público da escola são os alunos. Então, eu vou falar, digamos que eu fale do professor. Não, o interesse do governo é os vulneráveis, é as pessoas que não podem se defender. Né? E crianças e adolescentes geralmente é o público que demanda que você tenha ainda uma tutoria, tenha uma orientação maior para que eles se ocupem o seu lugar no mundo, entendam o seu papel de cidadão e aprendam realmente as regras, os direitos e deveres da sociedade. Então, aqui eu tenho tudo o que eu entendo sobre o tema. Vamos negritar aqui para dar um destaque. Só uma pausa aqui, porque tem gente chamando ali, não tem ninguém aqui em casa para atender. Voltando aqui, obrigado por aguardarem, pessoal. Então, voltando aqui, nós temos aí, entendendo o tema, o papel da sociedade no combate à violência nas escolas. Por que é importante eu fazer essa esmiuçada aqui do tema? Para entender as palavras-chave, né? Papel, combate, violência e escola. Eu não posso falar na questão de violência nas ruas, na violência do transporte escolar. Eu tenho que falar da escola. É na escola, é dentro da escola, tá bom? E quem é que eu tenho que propor uma solução voltada para o que a sociedade iria falar? Então, a sociedade, papel da sociedade no combate à violência na escola. Vamos passar para o passo 2. Aqui, esse passo 2 seria encontrar sinônimos da palavra-chave, mas a partir do momento que eu entendo
que eu entendo sobre o que é o tema, e eu faço essa esmiuçada aqui, ó, eu vou encontrar as palavras-chave e os sinônimos dela. Igual eu coloquei aqui, lutar, cidadão, função, deveres, pessoas, civis, agressão física e verbal, lugar onde crianças, adolescentes e jovens estudam. Então, o passo 2 já está inserido aqui. Passo 1 e 2. É entender o tema e encontrar sinônimos. Encontrar sinônimos. Bora para o passo 3. O que sei sobre o tema? O que eu sei sobre o tema? A partir daqui, eu vou encontrar o meu posicionamento. É o que eu sei e o que eu posso utilizar do meu conhecimento prévio para poder desenvolver minha redação. Então, vamos lá. O que eu sei sobre o tema? Violência nas escolas. Então, eu vou colocar aqui. Eu sei que professores assediam alunos ao abusar da sua autoridade Outro assunto que eu sei aqui. Alunos praticam bullying contra colegas que tenham características diferentes das suas. Outro dado que eu sei sobre questão de violência nas escolas. Sei sobre a responsabilidade dos pais e professores. Responsabilidade dos pais e professores em educar para uma cultura de paz. E aí, se vocês têm sugestão, coloquem aí no chat, viu? Então, vamos colocar essas 3 opções aqui para não se alongar muito em cada um dos passos, senão não dá tempo da gente finalizar. Vamos aqui para o passo 4. O passo 4 é pesquisar sobre o assunto. O que eu sei é bom? É, mas às vezes eu preciso realmente... Às vezes eu preciso procurar informações para me utilizar nos meus argumentos. No chat, viu? Então, vamos colocar essas 3 opções aqui para não se alongar muito em cada um dos passos. Agora eu tô sem tela. Eu vou tirar essa tela, minimizar, para mim poder ter acesso a outra. Então, vamos lá. E vamos pedir para
Mas hein, faz um pouco de silêncio que eu tô fazendo live, viu? Hum, tá calado mesmo. Agora que eu vou entrar na outra guia da internet e eu vou pesquisar sobre esse tema. Eu vou colocar o tema completo para ver o que sai. O papel da sociedade no combate da violência nas escolas. Aqui é o momento onde eu vou pesquisar sobre o que eu vou argumentar. Temos aqui, ela sugeriu a lei 10.639 na educação básica, práticas de equidade na escola. Práticas de diversidade étnico-racial na educação baseadas na lei 10.639. Vamos abrir esse... Ah, tá. Educação e violência. Vamos ver isso aqui. Educação e violência. Nos últimos anos, muito se tem falado de violência, até porque esta passou a fazer parte do nosso cotidiano, que explica o interesse indiscutível. Esta motivação é comprovada em pesquisa realizada recentemente pelos meios de comunicação sobre os problemas que mais inquietam a população. A violência, entre outros, foi destacada por pessoas de diferentes camadas sociais como um dos principais problemas, principalmente aquela que atinge a vida e a integridade física dos indivíduos. Para que possamos entender melhor os determinantes da violência e o papel da educação, algumas questões nos parecem pertinentes para ajudar a nossa reflexão. De que forma a violência é engendrada na nossa sociedade? Quais os valores que têm norteado as diferentes práticas sociais e, entre estas, a educacional? Qual o papel da educação e da escola diante de uma sociedade com características violentas? Hoje, a violência está estampada nos grandes centros de nosso país e se apresenta de diferentes formas. Para isso, para Vera Teles, é mais fácil se falar de violências no plural, ou seja, a urbana, a policial, a familiar e a escolar. Embora considerando que todas essas manifestações de violência estão imbricadas, vamos dar o maior destaque neste texto à violência escolar, sobretudo a que se manifesta de forma subjetiva nas relações sociais no interior da escola. Ó, essa parte aqui, eu já vou destacar ela. Embora considerando que todas essas... Tal. A violência escolar, sobretudo a que se manifesta de forma subjetiva nas relações sociais no interior da escola. Aqui, ó, a forma subjetiva é emocional, é de uma forma que parece que é uma coisa, mas acaba se tornando outra, né? Este problema tomou tamanhas proporções que está sendo visto como de âmbito mundial e também como uma questão de utilidade pública, pois sua manifestação se propaga em proporções semelhantes às das doenças infecciosas, uma vez que afeta as grandes metrópoles. Ó, eu vou aumentar essa parte até aqui, ó, Gilberto, 1996. Então, eu já tenho aqui um argumento para minha redação. Vamos voltar para a redação, nova guia do Chrome. Cadê o papel? Aqui. E aí, a gente vai encontrar ela aqui, ó. Não vai encontrar, cacete. Então, vocês estão sabendo, eu tô colando ela aqui no meu papel. Depois eu volto a colocar isso aqui. Volto novamente para o texto, para ver o que mais. Esta problemática não é uma característica apenas da sociedade brasileira,
mas o assunto é nas escolas e voltado para o Brasil. Então, não vou trazer isso em em outros países. Em relação ao Brasil, não podemos desconsiderar a história da formação do nosso povo com a escravidão, gerando comportamentos de servidão, de mando e de submissão, em que o indivíduo é desrespeitado na sua condição fundamental de pessoa humana e tratado como objeto de manipulação dos seus proprietários. Sérgio Adorno chama atenção para o fato de que, durante o período monárquico, a sociedade resolveu seus conflitos relacionados a propriedades, ao monopólio do poder e à raça, utilizando de um modo geral o emprego da violência. Véi, isso aqui é dado histórico, mano. Ctrl C, vou lá no meu textinho e pã. A parte 2, Ctrl V. Ó, aqui para me introduzir, eu já consigo fazer minha introdução com essa parte aqui, ó. Esse Sérgio Adorno, eu tenho que descobrir o que ele é. Porque aí, se eu falar, por exemplo, Sérgio Adorno é um filósofo, é um cientista, é um matemático, é um linguista, fica muito mais rico minha redação se eu indicar qual é a área de especialidade dele. Por quê? Porque aí eu estou mostrando a relação do tema com as diferentes áreas, tá? Então, vamos lá, descobrir quem é Sérgio Adorno. Abrir uma nova. Quem é Sérgio Adorno? Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, onde também concluiu doutorado em Sociologia, professor titular em Sociologia da USP, coordenador científico do Núcleo de Estudos de Violência. Então, no caso, eu posso colocar que Sérgio Adorno é um sociólogo. Deixa eu escrever lá essa informação. 3. Sérgio Adorno, sociólogo. Vocês hoje não estão querendo falar, né? Bora lá. Diga aí se tá ficando alguma dúvida, se vocês querem algum esclarecimento, que eu tô indo muito rápido, tá? Então, tá. Vamos ver que outros dados eu tenho aqui. O fato de a sociedade brasileira ser organizada e determinada por um modelo econômico capitalista extremamente excludente, caracterizado por uma grande concentração de renda, aliás, uma das maiores do mundo, este se constitui um dos principais fatores da desigualdade e da violência. 50% da renda do país fica nas mãos de 10% da redação. Não. Ele acha aqui que tudo é relacionado à questão do capitalismo. É neste contexto que entendemos a violência enquanto ausência e desrespeito aos direitos do outro. É neste contexto que entendemos a violência, enquanto ausência e desrespeito ao direito do outro. Isso aqui, ó, conceituando o que é a violência. Então, item 4, Ctrl V. Violência enquanto ausência e desrespeito aos direitos do outro. Bom, nós vamos voltar para o documento. Word, não é esse.
Pronto. Então, eu coloquei aqui. A que se manifesta de forma subjetiva nas relações sociais no interior da escola. Este problema tomou tamanhas proporções que está sendo visto como de âmbito mundial e também como uma questão de utilidade pública, pois sua manifestação se propaga em proporções semelhantes às de doenças infecciosas, uma vez que afeta as grandes metrópoles. Sérgio Adorno chama a atenção para o fato de que, durante o período monárquico, a sociedade resolvia os seus conflitos relacionado à propriedade, ao monopólio do poder e à herança e à raça, utilizando de um modo geral o emprego da violência. Sérgio Adorno é sociólogo. É neste contexto que entendemos a violência enquanto ausência e desrespeito aos direitos do outro. Muito bem. Eu já pesquisei sobre o tema. Eu preciso aqui entender qual é o meu ponto de vista. Eu concordo que o capitalismo é o responsável pelo excesso de violência que está vindo, mesmo uma violência subjetiva, uma forma das pessoas se achar maior que a outra. Será que é essa questão de hierarquia que está trazendo essa questão de violência nas escolas? Ou o que está sendo, o que está trazendo a violência nas escolas? Vamos começar do jeito mais fácil. Concordo que há uma violência subjetiva na escola, no trato com o seu público, os alunos. Embora a história diga que as pessoas empregam a violência. É claro que eu não estou digitando a redação ainda não, viu? Eu só estou colocando o que eu penso sobre o tema. Então, eu posso colocar concordo, acho, creio, do mesmo jeito. Por quê? Porque eu tenho que primeiro externar o meu pensamento. Embora a história diga que as pessoas empregam a violência para resolver disputas, desde a época monárquica, também discordo que a culpa seja apenas Concordo que há uma violência subjetiva na escola, no trato com o seu público, os alunos. Embora a história diga que as pessoas empregam a violência para resolver disputas, disputa desde a época monárquica, é verdade que a falta de respeito com os direitos alheios é o princípio fundamental que promove a violência. Então, o que eu coloquei aqui o que eu coloquei aqui sobre o que eu penso do tema? Que há, de verdade, uma violência subjetiva na escola, no trato com o seu público, os alunos, e, embora a história diga que as pessoas empregam a violência para resolver disputa desde a época monárquica, também acredito que a falta de respeito com os direitos alheios é o principal
fundamento que promove a violência. É o principal fundamento que promove a violência. Então, na verdade, eu já tenho aqui, eu vou usar esse argumento aqui, ó, de que as disputas, elas vêm sendo perpetuadas de muito tempo atrás, que virou hábitos, né? Mas também a falta de respeito. Não, o problema é que as pessoas muitas vezes querem vincular tudo à questão de modelo econômico, capitalista, socialista e tal, que isso gera desigualdade, então as pessoas resolvem suas insatisfações através da violência. Acho que isso é passar pano para a violência, né? A meu ver, o princípio básico que faz com que as pessoas ajam com violência é a falta de respeito, princípios e valores. Princípios e valores. Eu vou bater em cima dessa tecla aqui. Ok. Se é uma falta de princípios e valores, né? Se é uma falta de princípios e valores, agora eu vou propor a minha intervenção. O que eu acho, o que eu penso que deve ser feito para melhorar essa situação? Se é falta de princípios e valores dentro da família, que está trazendo para dentro da escola, porque a escola ela é um reflexo do que as pessoas, né, fazem dentro de casa. Então, qual vai ser minha proposta de intervenção? Minha proposta de intervenção é que o MEC Minha proposta de intervenção é que o MEC crie a disciplina de ética nas escolas, desde o fundamental até o ensino médio, para que os alunos aprendam a resolver seus conflitos de forma dialógica e pacífica. Dialógica e pacífica. O que acontece? Aqui eu penso o seguinte: se eu vou propor, né, para criar uma disciplina de ética, porque nós temos ética lá na graduação, mas assim, a ética, eu estou dando aula de ética hoje na escola onde eu trabalho, no curso de administração. Então, assim, se a ética ela não começa lá de casa, se a ética não é vista desde o início, a tendência é que você traga seus hábitos, costumes e comportamento para dentro da escola, tanto o professor quanto o aluno.
E isso promove uma cultura, e a ética vai ajudar a promover uma cultura mais dialogada e pacífica. Menos de guerra, de briga, de contenda, de tudo meter bala, de brigar, mas para uma questão de diálogo, resolver através do diálogo, né? As pessoas ainda usam muito de violência para poder resolver as coisas. Então, aqui eu tenho o agente, que é o MEC. Eu tenho o Q, que é criar uma disciplina de ética nas escolas, né? Para quem, que é os alunos, tá? E o porquê, aprender a resolver conflitos de forma dialógica e pacífica. Agora, eu vou pensar na questão de como eu vou estruturar os meus parágrafos. Então, eu tenho, na questão de estrutura da redação, eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento e eu tenho a conclusão. Certo? Eu posso usar um parágrafo com até 7 linhas e 3 períodos. 3 períodos na introdução. Aqui posso usar 1 a 2 parágrafos de até 8 linhas cada e 3 períodos. Aqui eu uso um parágrafo de até 6 linhas e 2 períodos. Então, aí eu vou ter, no desenvolvimento, 16 linhas, com 7 linhas, eu vou ter 23, e com mais 6, eu vou ter 29 linhas. Aqui, ó, se eu fizer 4 parágrafos, eu vou ter 29 linhas, tendo uma linha ainda de crédito para usar ou para o título, ou não tem problema passar disso aí, não. Bom? Então, qual a estratégia argumentativa que eu irei utilizar nesse passo 7? Aqui, na introdução, eu tenho que ter meu ponto de vista e o recorte do tema que irei defender. Ou seja, a minha tese, opinião, é a violência nas escolas existem por falta de princípios e valores da família. Basicamente isso aí. Então, a minha tese é essa: a violência nas escolas existem por falta de princípios e valores da família. Princípios e valores está dentro da ética também,
tá bom? O desenvolvimento. Qual que é o argumento que eu vou trabalhar? Eu posso procurar um argumento de causa e um outro argumento de consequência. Causa. O que causa a falta de princípio na família? Podemos colocar aqui. Não vamos colocar isso aí, não. Vamos colocar o que eu marquei aqui na frente, ó, da pesquisa que eu já fiz. Então, eu vou colocar que a violência nas escolas, ela tomou tamanhas proporções que está sendo visto como de âmbito mundial e também como uma questão de utilidade pública, pois sua manifestação se propaga em proporções semelhantes às das doenças infecciosas. Então, na hora que eu for falar de causa, eu vou utilizar esse argumento aqui. E aí eu vou fazer meu argumento em cima disso aí. Então, tem causa aqui, negrito. Agora, a consequência. Ele aponta que a consequência disso é ausência e desrespeito aos direitos do outro. Então, como consequência da Ctrl+V, da falta de respeito, nós temos ausência e desrespeito aos direitos do outro, como consequência. Então, eu tenho que criar a minha argumentação em cima dessas duas opções. Estratégia argumentativa é que citação que eu vou utilizar. Uma das citações que eu vou introduzir aqui é a citação do Sérgio Adorno, que quer dizer, a estratégia argumentativa aqui é citação de autoridade. Isso para dar mais credibilidade à minha estratégia. Na causa, eu vou colocar aqui a questão da proporção da violência nas escolas, que ela é uma questão de utilidade pública, pois a sua propagação é muito rápida e só aumenta, em vez de diminuir. Então, que argumentação aqui que eu posso trazer aqui? Eu posso trazer uma frase, tá? Relacionado à violência. Então, vamos ver aqui onde é que eu acho aqui. Cadê aqui? Então, vamos pegar aqui. Ó. Ó, essa frase aqui é foda. Eu vou utilizar na causa essa frase aqui que indica a violência do professor. Ctrl+V. Aqui, ó. Quando o professor fala, este aluno está ferrado comigo. Isso porque o aluno era indisciplinado. Então, eu vou utilizar um desses argumentos aqui para tratar a questão da violência, da causa da violência, apontando como professor versus aluno, tá?
Na consequência, qual outro tipo de frase que eu posso utilizar? Todos nós somos produtos de conjunto das relações sociais de uma determinada sociedade da qual fazemos parte. Daí a importância de termos conhecimento de como essas relações são produzidas para podermos pensar alternativas de superação. Ctrl C. Ctrl V. Na questão da consequência, eu vou fazer uma argumentação aqui e depois eu vou finalizar com essa frase aqui do autor, que é o Sérgio Adorno, de novo? Não. É o autor do texto, é Aida Maria. Aida Maria. Então, eu tenho que escrever segundo Aida Maria. Aqui eu coloco Aida Maria. Que essa aqui é uma conclusão dela, a questão da consequência dela. Ainda. Muito bem. Temos aqui a introdução, né, que é onde eu coloco a minha tese e o meu recorte. Aqui no desenvolvimento. E agora na conclusão. Conclusão, eu já coloquei lá a proposta de intervenção. O que que eu vou falar? Eu tô no passo proposta de intervenção aqui, ó. Ctrl C. Então, eu venho na conclusão e vou colocar isso aqui. Certo? Aqui, gente, é claro que foi montando essa redação não, esse planejamento de redação aqui, montando aos poucos, para vocês conhecerem como que faz, e a partir daqui, com todas essas informações, eu vou começar a minha redação, a realmente escrever. Quando eu faço isso aqui, eu tenho esse hábito de fazer isso, acaba que a redação fica muito mais fácil. Então, todos os passos que nós fizemos aqui foi entender o tema e encontrar os sinônimos das palavras-chave. Sobre o que eu sei sobre o tema. Como é que eu vou escrever de algo que eu não refleti sobre o que eu sei? Em seguida, pesquisar sobre o assunto. Não sei de tudo, então eu realmente tenho que pesquisar, tenho que ler notícias do dia para poder ficar mais antenado sobre eles. O que penso sobre o tema é a minha opinião, o meu posicionamento, qual o recorte que eu vou desenvolver. Aqui qual a minha proposta de intervenção. Eu encontrei um problema e agora eu estou encontrando a solução que eu vou propor para esse problema. Então, a minha proposta, na verdade, acaba que, se eu vou falar de professor-aluno, a questão da violência do professor com o aluno, como é um dos exemplos que eu estou colocando aqui, eu tenho que pensar também que a minha proposta de intervenção tem que trazer melhores oportunidades para os meus alunos entenderem que certos comportamentos não é certo, não é legal e que precisam ser tirados das escolas, né? O passo 7 é qual a estratégia argumentativa que irei utilizar. Eu estou usando aqui citação de autoridade, estou utilizando também aqui, estou trazendo aqui a questão de frases, né, comentários de outras pessoas, entra na questão de citação de autoridade.
Estou utilizando como estratégia do desenvolvimento causa e consequência do problema na escola e, em seguida, estou propondo a minha conclusão. Eu acho aqui que minha redação deve ficar em torno de umas 26 linhas, mais ou menos, tá? Então, eu já tenho todo o esquema aqui pronto. Agora, eu tenho já o material pronto para mim poder produzir minha redação. Mas por hoje, nós vamos ficar por aqui. Eu vou produzir essa redação no particular e depois eu trago para vocês analisarem. E quem quiser que eu analise sua redação, entre em contato comigo pelos comentários, que aí eu posso fazer a leitura também do seu texto e analisar o que você precisa melhorar, o que está bom para poder ficar mais tranquilo, entendeu? Tem alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer perguntas? Ou tá tudo bem?